Narração de livro suscitado por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Freud. Substituição imprópria do objeto sexual, fetichismo. Uma impressão muito peculiar resulta dos casos em que o objeto sexual normal é substituído por outro que guarda certa relação com ele, mas que é totalmente impróprio para servir ao alvo sexual normal. Do ponto de vista da classificação, por certo teríamos feito melhor em mencionar esse grupo sumamente interessante de aberrações da pulsão sexual já entre os desvios com respeito ao objeto sexual, mas o adiamos até tomar conhecimento do fator da supervalorização sexual, da qual dependem esses fenômenos ligados ao abandono do alvo sexual. O substituto do objeto sexual geralmente é uma parte do corpo, os pés, os cabelos, muito pouco apropriada para fins sexuais, ou então um objeto inanimado que mantém uma relação demonstrável com a pessoa a quem substitui, de preferência com a sexualidade dela, um artigo de vestuário, uma peça íntima. Comparou-se esse substituto, não injustificadamente, com o fetiche em que o selvagem vê seu Deus incorporado. A transição para os casos de fetichismo com renúncia ao alvo sexual, seja este normal ou perverso, constitui-se dos casos em que se exige do objeto sexual uma condição fetichista para que o alvo sexual seja alcançado, determinada cor dos cabelos, certas roupas, ou mesmo defeitos físicos. Nenhuma outra variação da pulsão sexual nas raias do patológico merece tanto o nosso interesse quanto essa, dada a singularidade dos fenômenos a que dá lugar. Um certo rebaixamento da aspiração ao alvo sexual normal, fraqueza de execução no aparelho sexual, parece ser pré-requisito disso em todos os casos. O ponto de ligação com o normal é proporcionado pela supervalorização psicologicamente necessária do objeto sexual, que se propaga inevitavelmente por tudo o que está associativamente ligado ao objeto. Por isso certo grau desse fetichismo costuma ser próprio do amor normal, sobretudo nos estágios de enamoramento em que o alvo sexual normal é inatingível ou sua satisfação parece impedida. Chef Miren Austus von ihrer Brust. Strumpfband meiner Liebeslust. O caso só se torna patológico quando o anseio pelo fetiche se fixa, indo além da condição mencionada, e se coloca no lugar do alvo sexual normal, e ainda, quando o fetiche se desprende de determinada pessoa e se torna o único objeto sexual. São essas as condições gerais para que meras variações da pulsão sexual se transformem em aberrações patológicas. Na escolha do fetiche manifesta-se, como Binet 1888 foi o primeiro a sustentar e como depois se comprovou abundantemente, a influência persistente de uma impressão sexual recebida, na maioria das vezes, na primeira infância, o que se pode comparar com a proverbial persistência do primeiro amor, on revient toujours ses premiers amours. Essa derivação é particularmente clara nos casos em que há apenas um condicionamento fetichista do objeto sexual. Voltaremos a deparar, em outro ponto, com a significação das impressões sexuais precoces. Em outros casos, o que leva à substituição do objeto pelo fetiche é uma conexão simbólica de pensamentos que, na maioria das vezes, não é consciente para a pessoa. Os trajetos dessas conexões nem sempre podem ser indicados com certeza. O pé, por exemplo, é um antiquíssimo símbolo sexual que já aparece no mito,
e as peles de certo devem seu papel de fetiche à associação com os pelos do Mans Veneris. Não obstante, nem mesmo esse simbolismo parece independer sempre das experiências sexuais da infância.